Homem de Davos. Como os bilionários devoraram o mundo. Peter Goodman. Este não é um audiobook da obra, e nem dispensa a leitura do livro no seu todo. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. O autor é jornalista e escritor especializado em economia e estudos asiáticos. É americano e tem experiência de trabalho jornalístico no Japão, Ásia, Oriente Médio, África, Austrália, Europa. Dentre as empresas jornalísticas que trabalhou, estão as gigantes do ramo nos Estados Unidos e Europa. Também recebeu prêmios internacionais em 2009 e 2014, além de ter trabalhado como editor num célebre jornal de notícias econômicas e financeiras internacional. Neste livro, Goodman tem por alvo o Fórum Econômico de Davos, e mais precisamente os homens que lá frequentam, os multibilionários do mercado financeiro das Big Techs e alguns dos mais influentes políticos do mundo. Quanto à razão de ser desta obra, está que nenhuma decisão política, econômica ou de teor geopolítico acontece no mundo sem ter sido antes discutido ou esquematizado, ou pelo menos ter passado pelo crivo de avaliação desses senhores de Davos. E essa percepção também foi compartilhada por Javier Milei, fazendo eu essa observação, na edição 2024 do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, em Davos, ocorrido em janeiro. O então presidente argentino, que discursou no dia 17 do mesmo mês, disse em entrevista que, abro parênteses para ele, o evento de Davos está contaminado pela agenda socialista, o que aponta como as ideias progressistas contaminaram até mesmo os bilionários que se dizem capitalistas, ou ao pelo menos ganharam muito dinheiro no livre mercado capitalista global. E agora tudo que querem é fechar a porta da prosperidade ou da oportunidade para que ninguém mais além deles e de seus familiares suba na vida e use a liberdade econômica do livre mercado e do capitalismo para também progredir na vida. De todo modo, essa casta bilionária debate as questões do mundo e decidem nas áreas que eles escolhem se meter nas políticas internas dos países. No encontro de 15 a 19 de janeiro de 2024, por exemplo, a pauta era a situação no Oriente Médio, emprego e desemprego no futuro, inteligência artificial como novo motor da economia e da sociedade e estratégia para o clima, a natureza e a energia, que nesse aspecto estabelecem a data de 2050 para zerar a emissão de carbono no mundo, o que mostra a petulância deles, de querer ditar o rumo que o mundo deve ir. Por isso, os chamados donos do mundo é justamente porque eles possuem um ego tão avantajado que julgam poder mandar em tudo só porque são os mais ricos do planeta. Como se o dinheiro deles tivesse comprado as nossas próprias vidas e nós tivéssemos agora o dever e obrigação de fazer tudo o que eles querem. Em 2024 foi a reunião de número 54. E dessa vez, os homens de Davos eram os executivos ou CEOs da JP Morgan, a BlackRock, Microsoft, Emmanuel Macron, presidente da França, os presidentes da Coca-Cola e da Pepsi, também representantes do alto escalão das principais farmacêuticas e o fundador e pioneiro da tecnologia ChatGPT de inteligência artificial, Sam Altman. Mas de todos os inegúmenos, o pior é o próprio fundador e diretor do Fórum Econômico, o Sr. Klaus Schwab. Ele é a personificação do homem Davos. Um fato interessante para início de conversa é o de que na edição de 2021, que teve de ser online devido às restrições sanitárias daquele período, o CEO de uma gigante de tecnologia do Vale do Silício, a Salesforce, representou em sua fala o tamanho do egocentrismo e autoendeusamento que esses homens têm em torno de si mesmo. O CEO elogiou a ele mesmos, a elite tecnocrática, e disse que o mundo teria sido salvo por aqueles grandes homens de Davos, pois eles aplicaram muito do seu dinheiro para
desenvolver pesquisas e soluções farmacológicas inoculáveis, se é que você me entende, em prol de curar a população mundial daquela moléstia chinesa. Ele só esqueceu de comentar quanto esses homens altruístas lucraram com isso. Na verdade, eles ganharam muito dinheiro, isso sim, patrocinando a tal solução para um problema que, ao fim das contas, eles mesmos é que criaram. E se alguma coisa foi demonstrada com tudo isso, para o autor, pelo menos, é a simples lição de que os ricos do Fórum Econômico lucram muito mais quando as pessoas sofrem muito mais. E também o autor vai dizer, sem meias palavras, que a forma de nossas economias não é produto do acaso, mas o resultado da engenharia deliberativa das pessoas que construíram o sistema a serviço de seus próprios interesses. Vivemos num mundo projetado pelos homens de Davos, concluiu ele, para direcionar uma fortuna cada vez maior para os próprios homens de Davos. Mas Peter Goodman faz uma outra observação muito pertinente. Ele enseja que esses homens do Fórum Econômico possuem mais do que riqueza e poder. Eles controlam também a linguagem, o que quer dizer que eles dominam os meios de comunicação e com isso plantam as narrativas que quiserem, o que só aumenta o poder e influência dessa elite nos assuntos mundiais. O autor delibera também, em um tom cômico, que embora o tema em si seja trágico, que o alto das montanhas é o habitat nativo do homem de Davos, e se refere ele aos Alpes suíços onde se realizam os encontros anuais do Fórum Econômico, na região chamada Davos. O evento já ocorre há cerca de 50 anos, e uma vez por ano reúne a elite financeira e tecnocrática do mundo, disposto eles a debater e propor diretrizes para os principais problemas do planeta. Os debates, acordos e fofocas não são restritos às salas de conferência oficial. Ocorre também em paralelo jantares e encontros entre membros particulares e intercruzam-se agendas e propósitos unilaterais de todos os tipos. Entre coquetéis e cochichos de segredos sussurrados ao pé do ouvido, muita coisa é combinada no decorrer dos 5 dias que dura o encontro. Mas além de tudo isso, essa elite global vê e faz do encontro em Davos também uma oportunidade de canalizar sua imagem no campo de temas humanitários e vender ao público essa imagem de que eles são filantropos, dedicados ao bem comum e lutadores, guerreiros de um futuro melhor para toda a humanidade. Mas uma coisa é, esses bilionários são vaidosos e amam decorar as redes sociais das indústrias de comunicação, de fotos e reportagens sobre a grande benevolência deles. E como são cúmplices e membros da mesma quadrilha, um age sob a cobertura do outro, e em esquemas de troca de favores. Um bilionário doa uma generosa soma para uma ONG ou fundação de um outro bilionário. E em contrapartida, esse bilionário divulga notas a serem publicadas exaltando o seu patrocinador nas mídias de TV e internet, que ele então é dono. Mas doravante esses prolegômenos, o Fórum de Davos e seus integrantes discutem também pautas importantes e questões relevantes para o mundo. Sob a embalagem icônica ou até fútil do foro, percorre em seus bastidores notícias, decisões políticas e econômicas que mudarão o rumo e o futuro de todas as pessoas. Mas não pense você que, por serem questões sérias que envolvem a melhora ou a piora das condições de vida das populações, esses plutocratas tratam por causa disso com algum cuidado ou responsabilidade. Nada. Na verdade, muita coisa é levada num tom e espírito de galhofa mesmo. Decisões globais que mexem com países e governos, para você ter ideia, são discutidas entre risos e baforadas de charuto, enquanto intercalam com conversas sobre alguma partida de golfe ou aonde eles passarão as próximas férias. E Peter Goodman, que esteve 7 anos consecutivos cobrindo jornalisticamente o encontro de Davos, relata que presenciou magnatas financeiros e oligarcas da tecnocracia discutindo a delicada situação do tráfico sexual humano, ao mesmo tempo que disputavam na mesa entradas e convites exclusivos para uma orgia privada numa suíte de luxo com prostitutas que um banqueiro russo qualquer estava patrocinando. Ou o assunto da fome e pobreza no mundo
sendo debatida por investidores internacionais enquanto eles comiam bife cultivado ao leite, custando mais de $150 a fatia. Outro dado que o autor traz é que no Fórum Econômico há uma escala de hierarquia. Há o nível seleto, composto por aqueles players globais que faturam na casa dos bilhões, e uma segunda camada, aqueles que estão no nível dos milhões apenas. A classe nível 1 detém o monopólio dos segredos e discutem os temas globais a nível decisório. E o outro grupo restringe-se a temas secundários e a nível de execução. Traduzindo, o grupo 1 planeja e o grupo 2 executa. Quando, portanto, vemos homens já milionários numa sanha gananciosa, querendo mais dinheiro a qualquer custo, pode não se tratar de pura ambição, mas de um objetivo pessoal de atingir a casa dos bilhões, para então receber o convite de participar do seleto grupo global que toma as decisões nos assuntos mundiais. A ambição deles está muito mais no poder de opinar sobre o futuro do mundo, no escopo global mesmo, do que no dinheiro ou riqueza propriamente dito. Mas sobeja nisso tudo uma razão secundária para o Foro de Davos. As cerca de 2.500 pessoas convidadas a participar são, por obséquio, parte de uma rede global sob a influência direta dos perpetradores da agenda da nova ordem global. E o intuito é conectar jornalistas, executivos, economistas e outros, a fim de que criem laços entre si para que uns favoreçam aos outros e deixem entre eles apenas circular o bastão das oportunidades econômicas e financeiras ou de carreira. Por exemplo, um jornalista com a marca de Schwab ou seguidor da estrela de Davos será a ele oportunizado estar em contatos de negócios, por exemplo, ser contratado ou indicado por um grande executivo dali, para alguma extraordinária e lucrativa oportunidade profissional. Já o empresário milionário de um setor será apresentado a outro empresário, e um irá comprar o que o outro fornecer, gerando uma cadeia circular retroalimentada, onde apenas eles comem o caviar do sucesso profissional e empresarial. No resumo da ópera, o dinheiro que eles produzem acaba circulando somente entre eles mesmos, e o restante do mundo fica só com as migalhas que caem da mesa deles. Os escritores best-seller saem desse núcleo, os ganhadores do Prêmio Nobel também. Os indivíduos que depois são escolhidos para secretarias ou comissões importantes de partidos políticos, idem. Pessoas que, repetidamente, ganham o holofote mundial por alguma prodigiosa startup que lançaram. O lastro em comum de todas essas pessoas, em todos esses casos, é que todas foram crias do encontro de Davos, ou pelo menos apadrinhadas por alguém que está nessa rede de apoio mútuo do Foro Econômico de Klaus Schwab. A ideia de que podemos forjar nosso futuro de maneira isolada é uma fantasia, disse no encontro de 2022 um seleto escritor e economista paparicado pelos poderosos do Clube de Davos. E Peter Goodman o cita para explicar que a visão do Foro Econômico é que o mundo está entrelaçado em rede e não há nesse tabuleiro peças individuais que possam remover a si mesmas e não mais participar do jogo, digamos. Aqueles países, governos ou empresas que fazem parte da trama não podem mais sair, porque isso comprometeria todos os outros elementos conectados nessa mesma teia. E para quem acha que os homens de Davos estão preocupados de verdade com o bem-estar e futuro das pessoas, que não estão nessa redinha de benefícios mútuos, isto é, a grande massa da população mundial, eis o que disse um diretor de uma importante startup norte-americana numa roda de debates no Fórum de Davos. Quando falava sobre o estrangulamento econômico e perda de emprego das pessoas pobres e mais vulneráveis no mundo, esse economista e escritor disse às pessoas que elas precisam se responsabilizar mais por se atualizar com as demandas do mundo moderno. Isto é, com o nível zero de empatia pelo sofrimento alheio, ele esboçou com a maior naturalidade, como se fosse coisa banal, que a culpa das máquinas ou automatização ou robotização roubar o posto de trabalho deles, a culpa era deles mesmos, do próprio indivíduo que ficou desempregado.
Afinal, ele deveria ter aprendido linguagem de programação, feito algumas faculdades de tecnologia, aprendido também alguns idiomas para ajudar, né? E dado um jeitinho de ter ido lá no Fórum Econômico Mundial em Davos e solicitado o ingresso para entrar no clubinho de beneficiados de Klaus Schwab. Mas se ele não fez isso, segundo esse economista e escritor dá a entender, se ele não fez nada disso, então a culpa é dele. Viu aí? Essa é a cabeça dessa gente. Se a coisa é fácil para eles, que têm os contatos e conchavos certos, eles julgam que também é fácil para todo mundo em todo lugar. Temos de nos comprometer a melhorar esse mundo, disse um outro bilionário do ramo de tecnologia também, no painel de discussões dessa vez sobre a quarta revolução industrial. Uma frase comovente. Só que o que esse CEO naquele ano tinha que contradiz a sua própria fala, é que naquela época, naquele período, ele tinha liderado o ranking de empresas que mais trocaram mão de obra humana por automação industrial e robótica. Pois é. Como o autor diz, era só mais uma demonstração retórica de sensibilidade. Nada daquilo era algo concreto no mundo real. Era a velha cortina de palavras dos homens de Davos. E outro CEO, sensível e muito preocupado, retoricamente apenas, com os pobres e infelizes do mundo, dono de outra gigante do Vale do Silício e com fortuna que ultrapassa os 70 bilhões de dólares, disse na sua fala inspiradora que sempre acreditou que a tecnologia iria unir o mundo, promover uma sociedade diversificada, confiante e inclusiva e criar oportunidades para bilhões de pessoas. Mas graças também à sua empresa que desenvolve software para máquinas inteligentes, para elas atuarem nas indústrias, graças a isso milhares de pessoas serão desexcluídas de seus postos de trabalho. Ai, ai, é assustador como esses davonianos, digamos assim, conseguem expressar tanto amor e preocupação altruísta com a humanidade, mas na prática mesmo fazem exatamente o oposto. Aí eles só ajudam as pessoas a ficarem mais pobres e miseráveis, isso sim. E para se ter um panorama ainda mais claro sobre o que compõe o estilo de negócios e a forma de fazer dinheiro de cada um desses homens de Davos, juntos e unidos na sua teia de poder globalista, Peter Goodman explica que não foram apenas habilidades geniais e talento para os negócios que levaram, por exemplo, Bezos, Gates, Musk ou Larry Fink ou Soros ao status financeiro e social que eles desfrutam. Os elementos-chave da ascensão deles foram conchavos certos para fazer monopólios e esmagar os concorrentes com quaisquer táticas possíveis, legais ou ilegais ou imorais, não importa. Alienar seus trabalhadores para tirar o máximo de produtividade e criar ou participar de esquemas contábeis para sonegar impostos aos governos. Tudo isso junto formam a argamassa que solidificou o castelo de poder desses homens. Mas depois que eles crescem o bastante, inventam biografias bem decoradinhas e discurso comovente de que começaram um negócio numa garagem lá de baixo, bem humildes, que se dedicaram a um sonho de melhorar a vida das pessoas e como num passe de mágica, como se estivessem sido escolhidos por Deus para uma incrível missão existencial, as coisas aconteceram assim, ó. Como um passe de mágica mesmo, graças à genialidade deles que fabricou um império de bilhões de dólares. Ah, tá bom. O autor cita também, para efeito de exemplo, o próprio Jeff Bezos, que quer que você acredite que a mente inteligente e honesta dele é que rendeu 200 bilhões de dólares, uma cobertura triplex em Manhattan de 165 milhões, uma mansão na capital dos Estados Unidos, um jato particular no valor de 66 milhões, um iate de 500 milhões e o ingresso VIP permanente no clubinho de bilionários do primeiro escalão do Foro de Davos. Quanta inteligência, né? Quanta honestidade, quanto dom, quanta mágica esse homem teve. E a mensagem dele é que qualquer um que trabalhar, do Jeff Bezos, né? Qualquer um que trabalhar com esforço e honestamente será tão abençoado quanto ele. Viu aí? Simples, simples, simples. Outro esquema que também contribui para o super enriquecimento desses seletos homens de negócios do Foro Econômico é a habilidade de
conchavos políticos adquiridos, muitos deles, por apadrinhamento mútuo dentro dos salões das sociedades secretas, de conseguirem ter transferido para a China, por exemplo, toda ou boa parte da sua produção, isto é, articular um modo padrão de exploração de mão de obra barata. Primeiramente, articularam os homens de Davos, a entrada da China na OMC. Assim que as fábricas chinesas puderam ser inclusas ao sistema de comércio global e o lobby político dos amigos de Schwab ter funcionado, a produção dessas empresas especiais foram transferidas para lá. Walmart, que chegou a fazer da família Walton, sua proprietária, a família mais rica na época nos Estados Unidos. As montadoras americanas de carros, que além de terem suas peças e componentes fabricados ao custo de uma fração do que pagaria ao trabalhador norte-americano, ainda fechou acordos de vendas desses veículos, chegando a vender mais carros na própria China do que nos Estados Unidos. Mas para lá também foram as indústrias de roupas, calçados, eletrônicos. Mais tarde, seguindo o mesmo método, como típico homem de Davos, Jeff Bezos também recorreu às fábricas chinesas para conseguir produtos de baixo preço. No mesmo trilho, investidores como JP Morgan, Schwarzman aportaram seu capital no mercado de lá também. Olha só, multiplicando então o valor de suas ações. E quando então a China aprendeu o jogo, devidamente treinada pelos especialistas de Davos, ela passou também a seguir o mesmo padrão. Começou a produzir mais do que o seu mercado interno podia absorver, contando essas fábricas com incentivos fiscais, sendo elas, de certo modo, estatais. E recebendo, então, incentivos do governo, já que o governo chinês era uma espécie de sócio delas. Assim, foram sobejando estoques à custa de sua mão de obra barata, e sem cobranças do governo quanto a direitos trabalhistas, EPIs para os funcionários, nada disso. Com alta produção, principalmente na siderurgia, pôde então oferecer aos países da OMC seu excedente a preço inferior ao praticado no mercado interno desses países. E ao comprar dos chineses a produção local nos Estados Unidos e países ocidentais, foi ao colapso e gerou caos econômico de todo tipo. Desemprego, desvalorização do salário, inflação e mais pobreza nesses países, ao passo que a China, ao contrário, expandia ainda mais o seu poder econômico. Ela ganhava os investidores no mercado de ações com aplicações no comércio exterior chinês, que também lucraram, e o Foro de Davos pôde então continuar o teatrinho, repetindo sua imensa preocupação com os pobres e minorias no mundo. E no amplo aspecto disso, eu gosto da abordagem que Javier Blas e Jack Furk fazem em seu livro O Mundo à Venda. No capítulo Comunismo com Influências Capitalistas, eles mostram que, como o capitalismo, ou melhor, os capitalistas, aqueles que realmente têm dinheiro, sempre foram os que sustentaram regimes totalitários e comunistas em todo o mundo, que no nível da alta cúpula, tanto de um regime quanto de outro, não ocorre as mesmas rivalidades que acontecem nas camadas baixas do proletariado e burgueses. Os autores ilustram com o caso, por exemplo, de Cuba de Fidel Castro após a derrocada e fim da União Soviética e do Bloco Comunista Europeu. Mas Castro, pelos idos de 1990, recebeu ajuda inestimável para manter o seu regime ditatorial, já que vivia ele do apoio financeiro da União Soviética e esta havia se desfacelado. Mas quem investiu e apoiou Fidel Castro não foram comunistas convictos, solidários e apoiadores da causa, mas nada mais, nada menos que investidores e capitalistas do ramo de petróleo, principalmente. E a primeira iniciativa foi construir em Havana um luxuoso Hotel 5 Estrelas, e em 1999 foi então inaugurado o Hotel Central Park, com 281 quartos, 4 restaurantes, lojas e salões de confraternização, decorados lindamente com plantinhas tropicais e retrato dos heróis da Revolução, claro. E logo passou a receber celebridades. Kanye West, Kim Kardashian, Diego Maradona, muita gente rica estrangeira que vinham injetar seu dinheiro na economia cubana recém-falida, graças ao lobby e à rede de contatos do clubinho lá, chique de capitalistas internacionais de Davos e por aí.
faziam para sustentar a máquina comunista cubana e manter acesa a chama socialista na América Latina, que era a herdeira direta de Cuba, em termos ideológicos, pelo menos. Veja o estreito laço entre Che Guevara e Fidel Castro, por exemplo. E com esses truques capitalistas, os financistas de Londres e Nova York podiam continuar atuando nas suas pontas, na do capitalismo e na do comunismo, e influenciando ambos os lados. E foi algo desse tipo que também fizeram esses mesmos investidores e magnatas das finanças e indústrias ao solidarizar com a China e empoderar sua economia. Havia na turma de bilionários de Davos o interesse em levantar na Europa um rival econômico para os Estados Unidos. E escolheram a China, por causa, talvez, da sua tradição autoritária e revanchista. Mas não importa o motivo, o fato é que privilegiaram o país asiático com jogadas previamente calculadas de xadrez geopolítico. E o dragão chinês foi crescendo e se tornando ameaçador além do que eles podiam controlar, o que parece. Entre 1999 e 2011, ao menos 1 milhão de empregos industriais foram eliminados. Só nos Estados Unidos. Afora os efeitos cascata, que também afetou restaurantes, bares, prestação de serviços. E à medida que mais os capitalistas investiam dinheiro na economia chinesa, mais o governo fortalecia e estruturava seu regime comunista. Terras de fazendas cultiváveis eram simplesmente desapropriadas dos colonos e passavam a pertencer ao Estado, que fazia dali meios de produção e exportava mais produtos para mais países capitalistas. Campos de trigo eram transformados em parques industriais, nos conta o autor, e a liderança comunista do Partido Chinês no governo aproveitavam férias nos mesmos resorts europeus em coquetéis ou cruzeiros de luxo, juntinhos e misturados com os magnatas endinheirados do Foro Econômico Mundial. O que mostra que no topo da montanha, lá não há nem capitalista nem socialista, há apenas exploradores. Ponto final. Somente trapaceiros, mentirosos, golpistas, gente má, mas que quando vestem ternos e são fotografados nos salões de luxo do Foro em Davos, no mês de janeiro de cada ano, aí sim, aí eles gostam, nessas ocasiões, de serem chamados de homens de negócios, ou melhor, homens de Davos. Esse o Davos, o encontro anual de pseudo-capitalistas filantropos, tem uma finalidade premente. Essa pode ser resumida como sendo a de unir e entrelaçar os mundos capitalista e comunista e fazer com que o fruto desse acasalamento gere lucros e poder político para a seleta rede de beneficiários globais. Bill Clinton, para se ter ideia, é o que nos revela Pierre Goodman, vende a sua imagem aos americanos de bom moço interessado no bem dos Estados Unidos. Mas ele foi o maior promotor dos interesses chineses e foi quem mais fez lobby para a entrada da China na OMC. Em um dos seus discursos, ele chegou a dizer que a China não estava apenas abrindo-se à economia internacional, mas também aos valores de liberdade e paz. Mas naqueles dias o governo chinês tinha capturado um jornalista que tinha vazado pela plataforma online Yahoo, que operava na época na China, alguns fatos do governo chinês de desapropriação de pessoas, de trabalho escravo e outras violações dos direitos humanos internacionais. E, curiosamente, o próprio Yahoo tinha fornecido às autoridades chinesas os dados e localização daquele indivíduo. E a mesma empresa Yahoo promoveu, depois disso, um jantar de gala com a liderança do Partido Comunista Chinês e convidou quem? Bill Clinton para ser o palestrante oficial. E após o discurso dele, foi perguntado pelos jornalistas sobre as suas falas de liberdade e o que isso implicava em relação à prisão do jornalista chinês, se não era uma contradição de termos ou de princípios. Mas Bill Clinton, como bom homem de Davos, apenas sorriu e acenou, dando silêncio e o sorriso sarcástico como resposta. Algo típico da elite que comanda o jogo de xadrez global e tem sua sala de comando e planejamento nas terras suíças, lá onde acontece o Foro Econômico Mundial. Mas o elo dessa elite com o comunismo chinês não parou nisso. Goodman conta ainda que os filhos dos altos funcionários do Partido Comunista da China estagiavam todos na capitalista empresa de finanças JP Morgan, cujos donos pertencem ao círculo maior de poder no clube de bilionários de Davos.
A Blackstone, de Schwarzman, outro fundo de investimentos, negociou imóveis de até um montante de bilhões de dólares na China e mais tarde permitiu a compra de ações em sua empresa pelo governo chinês em até 10% de participação, tornando o Partido Comunista de lá um acionista na empresa capitalista do amigo e cúmplice de Klaus Schwab. A mesma Blackstone também apoiou e promoveu a ida de estudantes americanos de Harvard, Yale, Cambridge para estudarem na Universidade da China. E na formatura de um desses cursos, o orador foi um dos líderes do Partido Comunista, justamente o responsável pela vigilância, captura e envio de uigures para os campos de concentração da China. E esse tópico em particular é tão importante, a questão da discriminação e perseguição aos uigures na China, que merece uma atenção toda especial. Mas como isso fugiria do tema do livro, eu deixo a recomendação da brilhante obra e relato de uma testemunha ocular do que ocorre nesse sentido. O livro Fuga do Inferno, uma surpreendente história real de Sairagu Sotpai, ou na sua língua original, Chinchai Chandai. E de modo resumido, o autor conclui que toda essa deterioração e absurdos vem de um padrão de ações planejadas e decididas nos escritórios da ONU em Nova York, nas salas de reuniões no Vale do Silício e nos encontros em Davos, estabelecidos conforme os métodos e cronogramas lá dos homens amigos de Schwab, os homens de Davos. E para quem ainda se ilude com discursos sensíveis e frases de efeito desses homens, de que eles se solidarizam e abnegadamente buscam melhorar a vida dos meros desafortunados do mundo, lembre-se que eles possuem uma língua bifurcada de serpente, e cada ponta é direcionada a um público diferente, e no final eles conseguem manipular os dois lados. E quando você se vir tentado a acreditar que os homens de Davos se reúnem para criar soluções para os problemas e dificuldades mundiais, tenha em mente o seguinte, que quando Jeff Bezos abriu sua primeira loja Amazon física, numa estrutura com paredes, salas e maquinários, além dele ter conseguido impostos mínimos naquela cidade e salários baixos para os funcionários, a empresa cobrou também dos seus empregados o estacionamento. E se nem isso ele solidarizou com os pobres que o ajudariam a enriquecer, trabalhando para ele, como acreditar agora que ele viaja até a Suíça todos os anos só porque é muito solidário com os pobres do mundo e quer ajudá-los? Ah, tá. Como todos os homens de Davos, eles só pensam em si mesmos e em como devorar o mundo e alimentar sua sede e fome de poder. Porque eles só querem o trono do mundo, da mesma forma que o diabo quis o trono de Deus. E assim está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. E assim encerra a análise da obra Homem de Davos, como os bilionários devoraram o mundo, de Peter Goodman.